De volta com o Expresso da Manhã e destacando que o número de startups no Brasil vem crescendo consideravelmente nos últimos anos. São empresas, como você sabe, jovens, que podem mudar a forma como o mundo corporativo enxerga a realidade. Foi assim no Choque Nubank Bancos, iFood Restaurantes e é o que deve continuar acontecendo nos próximos anos. Até porque, se a gente parar para pensar, os investidores nunca apostaram tanto nesse modelo. Só nos primeiros 6 meses do ano, startups do mundo todo receberam cerca de 288 bilhões de dólares em investimentos. Por aqui, mais de 5 bilhões de dólares foram alocados em startups brasileiras apenas no primeiro semestre. E isso já é 45% maior que o ano passado todo. Para falar sobre esse mercado, a gente tem aqui 2 ilustres convidados. Um você já conhece de idas e vindas aqui na nossa TC Rádio. O outro está estreando conosco. Eu vou começar com o Márcio Zarzur, que é sócio na Domo Invest e já está na área por aqui. Ô Márcio, é um prazer recebê-lo. Obrigado pelo aceite. Tudo bem? Tudo ótimo. Eu que agradeço aí a participação. Vai ser um prazer falar com vocês, contar um pouquinho do nosso trabalho, o que a gente tem visto e, se tudo der certo, convencer mais pessoas a estarem envolvidas com esse mercado de VC que só cresce no Brasil e no mundo. Com certeza. Esse é um rosto novo. Agora um rosto que já é conhecido do nosso público, inclusive esteve conosco há alguns minutos, Omar Ajami. Hoje é Expresso do Omar. Voltamos. E é um tema que te é muito caro, né, Omar? Você sempre monitora startups, é um tema que te causa algum encanto. Com certeza. E o Márcio é meu amigo, né? Então, foi uma coincidência. A Bia, nossa produtora, Bia falou, Langella. você pode entrevistar o Márcio Zarzur, da Domo Invest? Eu falei, pô, acho que eu conheço. Conhece mesmo, tá tudo certo. Tá tudo certo. Já tomamos um saquê juntos. Muito bom. Um só? Os dois, acho, né? Um ou dois. Os saquês vão entrar já aqui pra gente temperar essa conversa, mas enquanto eles não vêm, Márcio, de saída, de que maneira o investimento em startups ou no Venture Capital podem complementar a estratégia do investidor? Por que é importante que o investidor considere esse tipo de alocação dentro da composição do portfólio? Não, legal. Excelente pergunta para começar. Eu acho que, assim, tudo isso vai depender do nível de risco que o investidor quer correr. A verdade é que quando você faz investimentos privados e o mercado financeiro começa a sofrer, você começa a ver crise, você não tem aquele efeito de, pô, eu vou vender toda a minha carteira de ações e incorrer perdas, não tem o que eles chamam lá fora de panic selling. Você está comprado naquela empresa, ela não tem preço de tela, ou seja, ela não é precificada diariamente no mercado, então você está com ela, quer queira, quer não, vem a coisa boa, vem a coisa ruim. Quando a coisa ruim passar e você começar a precificar aquele negócio, começar a tentar eventualmente fazer uma venda, já que é um investimento de longo prazo, você pode começar a ter ganhos nessa parcela da sua carteira. Então, uma parcela que complementa para você conseguir, ter acesso a empresas nascentes ainda em estágio inicial. Esse é o grande diferencial, né? Se você olhar, por exemplo, Facebook. Facebook fez IPO em 2012 a 100 bi de dólar. Uhum. A Sequoia investiu no Facebook a 100 milhões de dólares. Ou seja, eles fizeram um retorno de mais de 1000 vezes. Ou seja, uma baita de uma exposição, retorno exponencial, né? Exatamente. Exponencial, ele fez esse retorno em 8 anos. Com certeza, nesses 8 anos, o mercado caiu, subiu, voltou, mas ele ficou com a posição dele e conseguiu vender a um preço muito, muito expressivo. Claro que é um exemplo bastante exagerado, né? A Facebook é uma das empresas mais conhecidas do mercado de tecnologia, mas isso acontece com alguma frequência. Então, você ter uma parcela da tua carteira dedicada a alternativos e à liquidez faz muito sentido quando você está diversificando o teu patrimônio. Vamos lá, então, agora colocar o Omar na roda. Por onde a gente vai? Qual elemento você gostaria de perguntar aqui para o Márcio? Ô, Márcio, eu sempre falo, né, Léo, que tem uma vantagem de ser empreendedor quando você vira investidor. A vantagem é o empreendedor no começo, ele não tem cota diária, não tem ações listadas na bolsa. Né? Então eu brinco que você faz uma reunião boa, você imagina suas ações subindo 30%. Você faz uma reunião ruim, você imagina suas ações caindo 30%. E aquilo tudo está na sua cabeça, é virtual. Quando depois, né, você passa a ter uma empresa maior, até a ter uma empresa listada, você vê aquele preço diário, mas você não acredita tanto nele, porque Exato. você já ficou 10 anos ali sabendo que aquele preço é virtual e não necessariamente ele reflete, tanto para cima quanto para baixo, eventualmente, mas ele não reflete o valor real da companhia. Então isso te ajuda a pensar mais no médio e no longo prazo, né? E eu acho que os investimentos em VC, o que para muita gente isso é estranho, né? O cara tem que deixar o dinheiro lá 5, 7 anos, talvez mais.
Mas a maravilha é que você não vê ele oscilando. Conta pra gente, né, como funciona o VC, porque obviamente muitas empresas dão errado. Claro. Isso tá na conta, né? Sim. Como funciona essa conta e quantas precisam dar certo para o fundo performar bem, mesmo quase que certamente algumas ou muitas dando errado? Legal. Então, como é que funciona o mercado de venture capital? Acho legal a gente começar daí. Por muito tempo, quando você investia de forma privada numa empresa, você fazia isso através do que eles chamam de private equity, que nada mais é do que ações privadas, né, em inglês, né, numa tradução meio tosca, mas é isso. Naquela época, ou você comprava o controle, né, comprava 100% da empresa, ou você comprava algo em torno de mais de 50%, você fazia um investimento relevante e levava para casa uma parcela grande da empresa. Com as empresas de tecnologia nascendo em estágios iniciais, muitas delas precisam de dinheiro para contratar gente, comprar mais tecnologia, né? Criar mais tecnologia, investir em marketing. Os investimentos que eram feitos nessas empresas nascentes começaram a fazer isso tomando um pedaço muito grande da empresa, como fazia o private equity. Os empreendedores, então, lá no começo... Desalinha totalmente, Desalinha né? total, porque, pô, o teu investidor, você ainda é uma empresa pequena, o cara já tem 50% da tua empresa... Acabou seu upside, você não tem... Acabou seu upside, você fica desmotivado. Então, o que o VC, lá no Vale do Silício, o que eles perceberam no Venture Capital? Vamos fazer rounds sucessivos de equity, sempre comprando participação extra na empresa, só que participações pequenas, de forma que a gente sempre mantenha os founders, né, os empreendedores motivados. Lá, quando eles tiverem 15% da companhia, lá na frente, a companhia já vai valer $1 bilhão e os caras vão estar tranquilos. tranquilo. Aí não tem problema. Então, como é que funciona? A empresa ela é fundada ou por alguém que é do mercado de tecnologia ou de outro mercado. Normalmente começa com uma ideia. Ela pega o primeiro cheque dela, que é o cheque do que a gente chama de investimento anjo. Depois do crescimento dela, depois que ela provou que essa ideia é viável, criou o que a gente chama de MVP, o mínimo produto viável, ela levanta um investimento seed, que é onde a Domo atua, né? Normalmente é o primeiro cheque institucional da startup para ajudar ela a dar aquela primeira pernada e tentar o product market fit. Que, a gente tem um produto aqui que é viável, a gente sabe, a gente fez conta, tem um público aqui que gosta, vamos ver qual que é o tamanho desse público, vamos fazer um teste de mercado para isso. Isso dando certo, a gente pula para um Série A. E aí, sucessivamente, Série A, Série B, Série C. Quantas precisarem. Enquanto estiver crescendo e porrando. Cara, outro dia eu vi uma Série M, eu nunca tinha visto. Os bancos digitais, né? Não sei se era de banco digital, mas banco digital mesmo no Brasil tá em Série H, se eu não me engano, né? Cara, sim. E se você for ver, o IPO do Nubank, se for sair ao preço que eles estão falando, vai ser a segunda maior empresa da tecnologia da América Latina. Só pede pro Mercado Livre. Só pede pro Mercado Livre, que também é uma empresa de tech. E está no intervalo de 50 a 70 bilhões de dólares em valuation, né? Chegou a falar em 100 bilhões. Ia ser o primeiro, se fosse 100. Exatamente. 50 e 70, vamos ver o movimento lá nas bolsas americanas. Agora, Márcio, a gente já está vendo a página da pandemia, sobretudo no Brasil, ficar virada em função de uma imunização muito aquecida. Qual que é o saldo que a gente pode fazer para as startups diante do que foi vivido durante a pandemia? Bom, vamos lá. Eu acho que depende muito do negócio específico daquela startup, né? Como vocês bem perceberam. Tem desde aquelas que voaram na pandemia. Eu posso destacar aqui Rappi, iFood, Zoom. Você está em casa, você está pedindo comida, você está fazendo videoconferência, você está entrando no Google Meets, tá usando muita tecnologia no teu dia a dia. Mas e o Booking? Você ficou muito tempo sem viajar. O que o Booking fez nessa época? Airbnb se preparou, o que ele fez? Ele reduziu o custo, ele estruturou a empresa para um possível IPO. Quando começou a dar uma melhora na pandemia, ele fez um IPO. Então tem 3 casos aqui. 1, as que beneficiaram. 2, as que sofreram e se recuperaram. E 3, as que sofreram e provavelmente não vão se recuperar, porque na época estavam sem caixa ou eram pequenas. Então a pandemia, ela machucou alguns negócios, mostrou a fragilidade de outros, mas mostrou também que tecnologia veio para ficar e está cada vez mais fazendo parte do nosso dia a dia. E no Brasil, não é só uma questão de mudança de comportamento do consumidor, é uma questão de você aproveitar oportunidades que as ineficiências do Brasil trazem para a gente. Vou dar um exemplo que a gente investiu lá no começo, a Log. Poxa, a Log, como funcionava o mercado de motoboy lá atrás? O motoboy ficava naquelas casinhas de motoboy, as empresas ligavam, eu quero que você faça uma entrega lá no Campo Belo e depois volte pro Itaim. Ele voltava pro Itaim vazio. Agora eu quero que você entregue lá no Morumbi. Ele ia pro Morumbi e voltava pro Itaim vazio.
que o Log fez? Pô, por que você tem que voltar vazio do Morumbi? Volta com um carregamento, volta com uma entrega. Então o motoboy está trabalhando a mesma quantidade de horas, só ganhando o dobro, porque está sempre com o negocinho cheio. Então, poxa, é um dos exemplos em que ineficiências do nosso mercado e das aquela nossas coisa economias... que assim, vai no cartório, reconhece firma, leva pro outro cara que vai... Não, leva pro outro cara que vai assinar, depois leva no cartório, depois traz para mim, eu pego a minha via e aí você já manda essa pro banco. Que é um negócio assim que você ia perder meio período ou um dia de trabalho fazendo, né? Exatamente. Quem nunca fez isso? Exato. Né? Então, com certeza. E até para te complementar, já começa a se falar em tokenização para reduzir o volume de demandas dos cartórios brasileiros. Foi um dos destaques aqui no Panorama Cripto, um espaço que a gente tem para tabelar com o Nicolas Nogueira. Então, de fato, inspirado pela colocação sua, Márcio, a gente vê que esses processos de digitalização de tecnologia, que já vinham se acentuando, tiveram apenas uma catalisação, uma aceleração ainda mais forte em meio à pandemia. E é bom pontuar, não dá para colocar tudo na mesma vitrine. Várias empresas, startups, sem caixa, não estavam preparadas para aguentar a pancada, morreram, outras conseguiram pivotar. A própria Uber, que está longe de ser uma startup pela altura e envergadura que ela já adquiriu, ela remanejou boa parte do foco dela para o Uber Eats, por exemplo, né? Vamos focar muito mais na distribuição da comida. Comprou, fez aquisições, etc. Então você tem aí, cada história é uma história. Agora, dentro da atuação de vocês lá na Domo Invest, qual que é o principal critério que vocês utilizam para identificar startups que mereçam investimento ou companhias que mereçam aporte por parte de vocês? Olha, falar do principal é difícil, mas a gente olha para um conjunto de fatores que eu vou elencar aqui para vocês. Primeira coisa é time. Pessoas. Eu posso ter um negócio ruim na mão de um time bom, o negócio vai virar bom. Se eu tenho um negócio bom na mão de um time ruim, esquece, não vai dar certo. Mercado. O mercado precisa ser grande o suficiente para ele poder surfar, ganhar mercado e de fato crescer. Se eu fizer um investimento, uma startup que atue num nicho muito específico, muito pequeno, dificilmente eu vou conseguir fazer uma boa saída. Né? O que me leva ao próximo ponto, termos e saídas. Tem comprador para esse negócio? O mercado de IPO aceitaria um IPO de uma empresa dessa? Ela tem, eventualmente, uma empresa que faz a mesma coisa de uma forma offline que viria a adquirir ela? Então a gente tem que fazer essa análise antes de fazer um investimento. E por último, que eu acho, talvez o nosso principal diferencial é modelo de negócio. Eu te vendo copo. Legal. Você ganha dinheiro vendendo copo? Ganho. Ok. Chega uma outra startup, eu vendo copo. Você ganha dinheiro vendendo copo? Não. Mas por quê? Porque algum dia, talvez, eu quero vender água e ganhar dinheiro vendendo água. A gente não investe nisso, cara. Esses caras que queimam muita caixa, tem o que a gente chama de unit economics negativo, não é nosso modelo de negócio. A gente foge muito de deals muito hypados, a gente procura deals que não são tão óbvios, que fogem do radar, eu diria, de alguns outros fundos, por causa do nosso deal flow no Brasil inteiro. Hoje a gente é a empresa de VC que mais fez investimentos fora do eixo Rio-São Paulo. 70% dos nossos investimentos foram feitos fora de São Paulo. Porque, existe vida inteligente fora da Faria Lima. E se você sai da Faria Lima, o valuation cai pela metade. Olha só. É isso, tem startups tão boas quanto, fazendo exatamente a mesma coisa, ou até melhores, com outro nível de valuation. Mas esse mercado está muito aquecido, né? No Private Day, a gente entrevistou um pessoal do SoftBank e do GA, né? Que são dois fundos super grandes de Private Equity e Venture Capital também. Eles falaram assim, os dois, para minha surpresa até, eles falaram, cara, hoje em dia é o empreendedor que escolhe, o founder que escolhe a gente, mais do que a gente escolhe o cara. Porque ele falou, quando você vê conhece o cara, você sabe se você achou um daqueles ou não. E tem isso um pouco, né? Tem, sem dúvida. Agora, por outro lado, o negócio do time, eu sempre lia, né? Time, eu via time. Hoje em dia, eu refletindo, assim, eu vejo que é porque não é que não vai dar nada errado com o time bom, é que sempre vai dar tudo errado. E o time bom vai levantar a cabeça e vai resolver. Vai dar errado 1000 vezes e vai resolver 1001 vezes. É mais ou menos isso. A palavra da moda agora é resiliência, né? É isso. E vocês só investem em tech na Domo? Tem que ter tech como o principal ativo da companhia. Ela tem que ser baseada em tecnologia. Então, alguns amigos meus não entenderam isso ainda me mostram barraquinha de açaí em shopping. Eu falo, não invisto nisso. Tem que ter tecnologia. Sim. E como que um investidor faz para investir na Domo? Ele entra por deal ou ele entra num fundo e
deixa o capital pré-alocado, comprometido, né? Isso. É a pergunta do Everton, viu, Omar? Ele também está interessado. Como é que faz para conhecer melhor o trabalho de vocês e surfar junto com vocês? Obrigado, Everton e turma toda pelo interesse. A gente faz isso através de fundos, tá? Então, a gente é uma gestora regulamentada na CVM. A gente decidiu fugir do que a maioria dos VCs estavam fazendo, de criar estruturas lá fora. Venture Capital já é um mercado pouco conhecido, né? Há muita desconfiança. O prazo do fundo é de 10 anos. No que você vai investir? Não sei. Quanto vai dar? Não sei. O que dá para melhorar isso aí? Fazendo no Brasil ao invés de Cayman. Então, a gente é uma gestora no Brasil. Nossos veículos são veículos para montar portfólio mesmo. Então, o investidor investe no veículo e a gente cria o portfólio de 15 a 20 startups. E ele compromete esse dinheiro que a gente vai chamando aos poucos. Hoje, a gente não está sendo distribuído em nenhuma plataforma. A gente fez isso justamente para ter um grupo mais seleto de investidores, mas todos aqueles que tiverem interesse, no nosso site tem uma área lá do Fale Conosco e a gente analisa caso a caso, a gente abre a casa para todo mundo. Qual o mínimo para aportar? O mínimo é de R$1 milhão no regulamento. A gente recebe cheques na ordem de R$8 milhões na média. Mas isso sempre pode ser conversado, né? Depende muito do que o investidor pode trazer de volta para a gente também. Então a gente abre exceções. O cara que quiser começar um pouco menor, consegue. Vocês analisam. Sim, a gente analisa. É domoinvest.com.br? Exatamente. Legal. Marcio, em cima desse gancho, o Everaldo Rodrigues está com a gente aqui no chat do YouTube. Ele pergunta: tô lançando um aplicativo de relacionamento. Eu consigo apresentar o meu projeto para a Domo? Existe esse mecanismo? Existe sim. A gente adoraria olhar teu projeto. Também no nosso site existe uma parte lá que diz cadastre sua startup. Boa parte das startups que a gente investe vem dessa fonte. Então eu encorajo Everaldo, né? Desculpa. Everaldo Rodrigues. Everaldo Rodrigues e todos os outros empreendedores que têm startups buscando investimento a se cadastrarem no nosso site. Nosso time de Deal Flow vai analisar teu negócio, vai entrar em contato. E se tudo der certo, vai investir e seremos sócios. Ó aí, hein? Dá tempo de perguntar uma empresa legal que eles investiram? Com o poder de síntese do Márcio, dá tempo sim. Vamos lá, pra fechar. Se fosse pra mim a pergunta. Não, vamos lá. Eu gosto de um exemplo porque conversa muito com o que eu fiz ao longo da minha carreira inteira, que foi trabalhar no mercado financeiro, né? A gente investiu numa startup chamada Blocks. A Blocks, ela democratiza o acesso ao mercado financeiro para pequenos poupadores. Então, na Blocks, eles... com o mercado de investimentos alternativos crescendo bastante, juro lá embaixo, todo mundo buscando alternativas fora do mercado de ações e renda fixa, entra investimentos ilíquidos, que é o que a gente estava falando aí também sobre VC. Entra dívida corporativa privada, entra equity privado, entra mercado imobiliário, mercado de agricultura. O que a Blocks faz? Ela pega esses negócios mais mid-market, esses negócios que fogem do radar dos bancos, estruturam produtos para investir nesses negócios e distribuem através de crowdfunding. A Blocks é a maior crowdfunding hoje do Brasil. Lá você consegue acessar e no mínimo de R$20 mil fazer investimentos em empresas nascentes de qualquer um dos setores, imobiliário, agricultura, infraestrutura, energia elétrica. Então é uma forma de democratizar investimentos alternativos. Por exemplo, eu tenho um mínimo, sei lá, de $1 milhão. Os caras vão pegar um monte de gente com 20 mil, vão criar um grupo que tem $1 milhão e vão entrar. Investir em negócios assim, excepcionais. Não daria para um investidor não qualificado, ou seja, que tem mais de $1 milhão, investir, né? Exato. E como essas empresas elas não estão no radar dos bancos, elas são, assim, apesar de serem boas, elas não são o AAA que o Itaú ou o Bradesco vai trabalhar. Então, o yield, né, o rendimento desses papéis é muito superior. É coisa de dar 2, 3 vezes em 4 a 5 anos, é coisa de dar 200% do CDI de rendimento de renda fixa, obviamente com um risco maior, tem que ser analisado cada caso, mas é uma oportunidade legal para diversificar a carteira. Tá certo. Quero agradecer demais aqui, inclusive os nossos ouvintes se movimentaram muito através dessa nossa conversa, o Márcio Zarzur, que é sócio na Domo Invest, e o nosso Omar Ajami, contribuidor, sócio aqui do TC. Ô Márcio, espero que tenha sido a primeira de muitas aí pela frente, Eu viu? também espero, pô. Foi um prazer e quero voltar. Valeu, voltará sim. Valeu, Omar, tamo junto. Valeu, Léo. Valeu, galera. Obrigado, Márcio. Valeu. E próxima quarta, o Omar necessariamente está de volta aqui, quer queira ou não, pro Papo Tech. Ó, depois do intervalo tem mais atrações para você. Neste momento, o Ibovespa tá avançando, 111.300.